Paz, irmãos. Aqui é o Rafael que está falando. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. Eu tenho algumas coisas, irmãos, muito interessantes, importantes para estar falando sobre o arrebatamento. Como, por exemplo, há 5 anos atrás, irmãos, até um pouco mais, em 2017, quando houve aquele sinal do Apocalipse 12 no céu, no dia 23 de setembro de 2017, já tinha, irmãos, judeus, historiadores e estudiosos que falavam, irmãos, abertamente que o arrebatamento iria acontecer em 2023. Claro que ele tem os estudos deles, eles têm as convicções deles, só que isso aqui reforça mais um pouco do porquê que nós estamos em cima do arrebatamento e o quanto, irmãos, é importante que a gente se prepare para o arrebatamento, né? Porque a possibilidade de acontecer aqui em 2023 é muito grande. Eu quero também estar falando algumas coisas que o Espírito Santo está testificando no meu coração para mim poder estar passando aqui para vocês. A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E nesta oportunidade aqui, irmãos, vamos estar falando então sobre a questão do arrebatamento da igreja. Eu tenho muita coisa aqui importante, interessante para estar falando, irmãos, coisa muito importante, nunca antes falada sobre Tessalonicenses, sobre as virgens prudentes. Eu tenho muita coisa aqui interessante, mas vamos estar começando aqui, irmãos, falando sobre quando a gente estuda, irmãos, os originais gregos e hebraicos, a gente vê que as escrituras sagradas usam a palavra arpazo para o arrebatamento e parousia para a segunda vinda. E se a gente for buscar, irmãos, o significado, a gente não tem confusão alguma, como muitas pessoas infelizmente têm. Por quê? Porque o significado, irmãos, é diferente. O que seria arpazo? Traduzido por arrebatamento. Arpazo é retirado com força, irmãos, é retirado com força para livrar a igreja do perigo iminente. Lembra-se que a palavra de Deus deixa muitos exemplos claros que o justo não perece com o ímpio, o justo é levado antes. Então o que seria arrebatamento? Arpazo, retirada com muita força, retirada brusca, retirada rápida para livrar a igreja do perigo iminente. E como é que o arrebatamento vai ser no final, irmãos, da grande tribulação, sendo que o perigo já passou? Essa retirada é com muita força, a retirada é brusca, irmãos, é porque o perigo não passou, nós estamos cara a cara com o perigo. Aí o que a gente lembra? A gente lembra das premissas do filho varão que está cara a cara com o dragão vermelho, né? Então o filho varão ele tem que ser arrebatado, para quê? Para não ser tragado pelo dragão vermelho. E quem que seria esse dragão vermelho? Seria aquele país, né? Aquele país é o dragão vermelho. Aquele país é o dragão vermelho e todos os militares que trabalham para o sistema, para o governo, são os agentes deles, que vão de porta em porta buscar todo mundo, né, que não se reportou aquilo que eles colocaram. Então, as premissas, a igreja está cara a cara com o dragão vermelho e precisa sair dessa terra, irmãos. Aí quando a gente vai falar sobre a segunda vinda, é usada a palavra parousia, que é quando todo olho o verá. Então não tem como, irmãos, fazer confusão. A segunda vinda é quando Cristo ele volta com os santos, ele volta já em glória no cavalo branco para governar por durante 1000 anos. Né? E ele vem ali na entrada principal de Jerusalém, onde ele entra ali e determina o governo teocrático milenar dele aqui na terra por durante 1000 anos. Então, arrebatamento é antes da grande tribulação, livra a igreja do perigo iminente, e a segunda vinda é quando todo olho o verá. E a gente está, irmãos, em cima do arrebatamento, porque se a gente for considerar que o mundo foi feito em 4004 a.C., considerando que Cristo morreu mais ou menos perto do ano 0 e que já tem 2023 anos que Cristo morreu, então se a gente for somar, irmãos, já estamos ali perto dos 6.000 anos. E tem aquele calendário judaico caraíta que fala abertamente, o único calendário, irmãos, que não está adulterado, o calendário judeu caraíta, né? O calendário judaico caraíta. Ali fala abertamente, nós estamos no ano 5.993 e a última semana, irmãos, é a última semana de Daniel, acordo de paz, que inclusive já está sendo feito. Já está sendo feito o acordo de paz, a imprensa está divulgando muito pouco, mas já está sendo feito. E o anticristo, ele quer, irmãos, se revelar para poder governar. Ele já age, segundo Tessalonicenses, ele já age por debaixo dos panos. O espírito de iniquidade já opera. O que está falando? Que ele já está manifestado. Ele já está manifestado porque ele já nasceu, já está no mundo e já está envolvido, creio eu, que por meio da política. Só que Tessalonicenses, irmãos, fala que tem alguma coisa ali que impede ele de se revelar. Muitas pessoas podem falar assim, é o Espírito Santo. Ok, irmãos, pode ser o Espírito Santo, mas vamos parar para pensar um pouco. Se o Espírito Santo sair da terra, a igreja tem que sair junto, porque Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos.
Então, se o Espírito Santo for sair, a igreja vai ter que sair junto, por meio do arrebatamento. Então, tem alguma coisa que está no meio da terra que impede o filho da perdição de se revelar, que é a igreja, que é o sal da terra, que é a luz do mundo. Essa igreja não perece junto com o ímpio. A igreja justa, que se santificou, que se aprontou, não vai perecer junto. Quando a gente vê, eu sempre coloquei aqui, sempre fui eu que falei, irmãos. E o que o Espírito Santo sempre testificou no meu coração é que as 5 virgens prudentes, irmãos, é a igreja pré-tribulacionista. Por quê? Porque bate uma coisa com a outra. As 5 virgens prudentes, ela cria, irmãos, que o noivo ia chegar a qualquer momento. Da mesma forma que a igreja pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento acontece a qualquer momento. E o arrebatamento, irmãos, é o casamento de Cristo com a igreja, que é a noiva. Então uma coisa bate com a outra. E as 5 virgens nessas, loucas, que não entraram no casamento, elas bateram na porta, e o noivo falou que não as conhecia. Da mesma forma que esses irmãos que perderam o arrebatamento, por mais que clame a Deus, por mais que chore, por mais que sofra, não vai, irmãos, haver um segundo arrebatamento. Vão ter que passar pela grande tormenta. Né? Aí todo mundo já sabe o que acontece. Então a palavra de Deus fala, irmãos, que tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Se a pessoa tem que tomar cuidado para que ninguém tome a tua coroa, então tem como a pessoa perder a sua coroa. Por isso que tem que orar incessantemente. A palavra de Deus fala, orar incessantemente para que podeis escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e se encontrar dignos de ávidos de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, o reino dos céus é tomado por muito esforço. Não permita que as pessoas tomem aquilo que você tem mais de precioso dentro de ti. Eu sempre falei abertamente aqui, irmãos, eu conheci o arrebatamento antes mesmo de saber que tinha arrebatamento na Bíblia. Eu tinha lá para os meus 18, 19 anos, já tinha envolvimento com as coisas de Deus. E Deus começou a conversar comigo através do teu Espírito Santo, através de sonhos. Né? Então eu creio no arrebatamento, é uma coisa que ninguém retira isso aqui de mim. Então ninguém vai tomar a minha coroa. Tá para acontecer, irmãos. Vamos ficar atento, vamos ficar ligados nesse ano aqui de 2023. É muito propício o que acontece. Muitos historiadores também acreditam que seja nesse ano. E vamos ficar atento porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.